Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de número 4. Hoje nós vamos falar acerca dos fatores de textualidade. Em nosso material didático, você observou que os fatores de textualidade são 7 e eles se dividem entre semânticos e pragmáticos. É muito importante dizermos aqui, nesse momento, que você não precisa ficar tão preocupado com a memorização desses nomes, bem como a divisão deles. É lógico que os fatores de textualidade, eles fazem parte de um conjunto, e que esse conjunto, ele deve ser entendido como um todo. De forma didática, a gente faz a separação desses fatores para que você tenha mais facilidade de perceber como cada fator influencia no texto. No entanto, mais importante do que ficar se preocupando com essa memorização é você compreender como é o funcionamento do texto como um todo. Bem, passando pelos fatores de textualidade, nós percebemos que os dois primeiros, eles são semânticos, ou seja, eles estão mesmo no texto. Nós conseguimos observar no próprio texto esses fatores de textualidade, que são a coesão e a coerência. Quando nós seguimos para os próximos 5, notamos que todos eles são pragmáticos. Isso quer dizer que eles não estão necessariamente no texto. É claro que todos eles se apoiam no texto, mas os pragmáticos eles não estão necessariamente no texto. Eles vão transitar entre o autor e o leitor do texto. E muito cuidado, quando eu digo autor, não quer dizer necessariamente a pessoa no mundo, a pessoa real que construiu o texto, mas aquela voz que emana do texto, aquela pessoa que está por trás ali daquela história que muitas vezes é ficcional, inclusive, não é verdade? Então, aqui nos pragmáticos, nós temos aceitabilidade, intencionalidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade. Nós vamos observar agora dois textos e vamos falar um pouquinho acerca do funcionamento desses fatores nesses textos. O primeiro deles, nós observamos que ele é um texto verbal e não verbal, ou seja, ele é um texto multissemiótico. Então, ele tem uma parte de imagem e uma parte de palavras, no caso, o texto verbal. Caiu na arena MRV, nós assa para comer. É assim que diz o texto. Quando a gente observa o texto, né, nós notamos que todo ele está articulado, todo ele está ligado. O que está escrito ali no texto verbal, bem como a imagem, eles têm um diálogo entre si. Isso é possível graças à propriedade da coesão. Um texto coeso é um texto que está todo relacionado, é um texto que tem conexão entre as partes, assim como quando nós olhamos para esse texto como um todo e nós conseguimos notar essa conexão, nós conseguimos notar esse sentido, perceber que ele tem um conjunto que nos permite identificá-lo como texto, é porque ele é ou ele está coerente. Isso quer dizer que ele é uma unidade. Quando a gente olha para esse texto, a gente consegue observar o texto como um todo. Assim como, se nós observarmos assim vários detalhes do texto, por exemplo, aqui é uma charge, o gênero desse texto é charge. Nós notamos isso porque ele é um texto que tem uma crítica, não é? Um texto que tem algum nível, algum teor de opinião, é um texto multissemiótico, é um texto que circula na esfera jornalística, porque é onde as charges geralmente circulam, ele expressa a opinião de um chargista a respeito de um determinado assunto, e ele está conectado a uma esfera ou algo temporal. Nesse caso, refere-se aqui a uma partida de futebol ocorrida entre o Atlético e o Santos. E aqui o desenho que aparece é o desenho do estádio recém-construído, à época da charge, construído para esse time de futebol. Então, a gente nota que tudo isso está relacionado à informatividade e à situacionalidade. Por quê? Sem esses fatores, não seria possível permitir, não seria permissível ou não conseguiríamos compreender num todo o que esse texto quer dizer. Porque ele está passando para nós a mensagem de que o Santos, né, que foi o time perdedor nessa partida. Quem venceu a partida foi o Atlético, cujo símbolo é o galo. Então, aqui temos o time, né, vencedor, no caso o Atlético, fazendo um assando, na verdade, o peixe, que representa aqui o time do Santos. Então, a gente nota que quando se diz caiu na arena MRV, nós assa para comer, esse falar próprio, nós assa para comer, um falar próprio que identifica muito a cultura mineira, né, de quem reside em Minas Gerais, também não foi porque o chargista não sabia qual era a forma
adequada, do português adequado aqui? De forma alguma. É porque isso fazia parte da situacionalidade, assim como da informatividade, que tinha aqui uma conexão também com o falar próprio do mineiro, não é verdade? É claro que os fatores de textualidade nós poderíamos seguir explorando de forma muito mais objetiva, falar mais, mas isso não é necessário. O que é importante é você observar como eles contribuem, como eles cooperam para o entendimento dos textos como um todo. Todos os textos precisam desses fatores para que eles sejam claros e objetivos, né? Esse segundo e último texto, sobre o qual vamos conversar, da mesma forma que o anterior, nele também nós notamos os fatores de textualidade atuando. Se nós observarmos a cor, por exemplo, desse texto, nós vamos identificá-lo e vamos perceber, fazendo a ligação ali com a data 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, nós vamos notar que essa é uma cor que identifica esse movimento. Então, esse uso do azul, esse uso do amarelo e o uso desses lacinhos que estão aí no globo terrestre, eles são intencionais. Para quê? Para promover a coesão e a coerência no texto. Tudo está ligado. Essa ligação, essa coesão e coerência não acontece só nos textos verbais, ela também acontece nos não verbais. Tudo precisa estar conectado para quê? Para que a gente possa ver coerência no texto. Não seria coerente se, por exemplo, numa publicidade, numa campanha acerca do autismo, fossem utilizadas outras cores que não identifiquem o movimento. Assim como no texto anterior, que nós vimos do time, as cores que foram utilizadas, o preto e o branco, também identificam o time, faz parte da coerência, para que seja tudo um conjunto, né? Coerência diz respeito do todo e a coesão diz respeito à ligação de cada parte. Com relação à informatividade, situacionalidade desse texto, fica claro também nós notarmos que o contexto dele é exatamente referente à data comemorativa. É uma data que acontece anualmente e essa publicação ela faz sentido, ela funciona naquele contexto em que está sendo celebrado o dia da conscientização do autismo, não é verdade? Não faria sentido publicar um texto desse, por exemplo, no mês de agosto. Por quê? Porque ele é um texto temporal, ele tem uma situação específica e a informação dada nele também é uma informação na medida. E quando eu digo informação, não é só caráter de novidade, é aquilo que é previsível. Então, num texto, por exemplo, como esse, é previsível que tenhamos uma informação desse nível, por exemplo, a data e o que está sendo celebrado e alguma informação adicional. Por exemplo, aqui, optou-se por um outro fator de textualidade, que foi a intertextualidade, que é o tópico, inclusive, da nossa próxima aula. A intertextualidade aqui, ela ficou bastante clara a partir da retomada dessa oração, lugar de autista em todo lugar, que é uma oração que foi retomada de várias e várias orações anteriores que eram utilizadas, inclusive em caráter preconceituoso, contra a mulher, por exemplo, o lugar de mulher é na cozinha. Aqui foi feita uma reconstrução dessa frase, de modo que várias publicidades, várias campanhas educativas com relação à mulher, com relação a deficientes e várias outras retomam essa frase e fazem a construção. Então a gente nota esse caráter intertextual também. É uma conversa entre um texto e outro texto. Bem, então, acerca de fatores de textualidade, guarde sempre em sua mente o seguinte: é importante que observemos o conjunto, como ele atua, porque tudo está ligado. É uma parceria, uma sincronia entre esses fatores, está bem? Aqui didaticamente separamos, mas não pense neles em caixinhas, tá bem? Bem, acerca dessa nossa aula, era isso que eu tinha para falar para você. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!